Senhoras e senhores, uma excelente noite para todos, para todas, para todos. Vamos começar aqui com energia, com força total. Eu me chamo Michael Oliveira, professor de controle interno de vocês. Estamos hoje no dia mais importante da nossa imersão de controle interno na prática. Eu quero agradecer a presença maciça de cada um de vocês. Eu quero fazer aquele pedido especial que eu faço todos os dias. Se vocês têm um colega, um amigo que ainda não entrou, que ainda não acessou aqui a nossa última aula, o nosso último encontro e o mais importante, manda o link do YouTube, clica aqui embaixo na setinha e compartilha com ele. Se você tem um amigo que precisa acessar esse conhecimento, esse material, agora mesmo eu peço também que você compartilhe com 2, com 3 pessoas que você tem no seu coração e que você quer bem. Certamente o que eu vou passar para vocês hoje aqui vai conseguir auxiliar vocês a se destacarem no mercado de controle interno, de contratações públicas, de contabilidade pública e vai fazer com que vocês alcancem outros patamares. Da mesma forma que eu construí uma carreira nessa área e consigo hoje ter grandes resultados, vocês também poderão. Seguindo, obviamente, o passo a passo, a metodologia que eu vou ensinar para vocês aqui. Aplicando tudo da mesma forma que eu apliquei, certamente vocês vão obter sucesso. Por quê? Porque é um método que já foi testado, aprovado por centenas, por milhares, na verdade, de pessoas que trabalham com controladoria interna em qualquer área da administração pública, no poder executivo, legislativo ou judiciário. Então, se vocês conhecem alguém que está acompanhando a nossa ICIP, a Imersão Controle Interno na Prática, que eu estou fazendo pela primeira vez online, só existia de forma presencial, e eu estou fazendo pela primeira vez online e de maneira gratuita, compartilhe esse link, compartilhe esse conteúdo. E eu quero vocês todos aqui até o final. Apenas quem estiver ao vivo vai acessar uma oportunidade ímpar, que vai, com certeza, vai ajudar vocês a destravar a controladoria, a ganhar notoriedade e vai fazer com que vocês atinjam todos os seus objetivos. Durmam mais tranquilos, mais sossegados e trabalhem de uma forma a atingir resultados. Pessoal, estou acompanhando vocês aqui no chat, como sempre. Então, podem deixar as perguntas, podem colocar a opinião de vocês e façam naquela pegada que a gente sempre faz. Me diga aí, da onde vocês estão falando, que a gente vai jogar aqui na tela. E eu quero que vocês compartilhem ali as fotos no Instagram, marca lá, @OliveiraMike, @Unievo, marca esse nosso movimento que certamente vai transformar as controladorias internas pelo Brasil. Beleza? Vamos começar, sem demora. Hoje é a melhor aula de fechamento. Eu vou entregar para vocês um caminho para conseguir autoridade em controle interno, uma solução que gera não só autoridade, mas que vai acelerar o seu trabalho. Essa é uma formação capitaneada por mim, tenho aí 14 anos de experiência na área de controladoria interna, capacitei já milhares de pessoas pelo Brasil inteiro, em parceria com a Universidade Evolução, que vai certificar vocês depois, no sentido de um certificado reconhecido pelo Ministério da Educação. Ou seja, não é qualquer curso livre, mas é um certificado reconhecido de extensão universitária. Então, eu agradeço a cada um de vocês que está conosco e para garantir o seu certificado, vocês têm que seguir o passo a passo que eu venho ditando aqui nesses 4 dias. Eu vou repetir para vocês de novo, certo? Para concorrer aos nossos sorteios. Eu estou observando lá os comentários, os feedbacks que vocês estão colocando a cada dia de aula. E hoje eu quero que seja especial, tá? Eu quero que vocês deixem lá depois tudo que vocês aprenderam nesses 4 dias de CIP online gratuita, certo? Tudo que vocês pretendem fazer após terem acessado esse conhecimento. Seguindo o passo a passo do nosso sorteio, você vai levar depois aqui no final da aula, só para quem estiver ao vivo, a gente vai fazer o sorteio aqui com o time da Unievo, dos livros físicos autografados que eu mesmo vou encaminhar para vocês, junto com o boné, e vocês vão concorrer a uma bolsa exclusiva da formação de controle interno na prática. Uma bolsa integral, 100% de desconto. Uma formação prática com aulas, mais de 80 aulas, mais de 40 horas de aula
em estilo de sumário, onde vocês vão tirar todas as suas dúvidas, com suporte, com videoaula e com materiais em Word editáveis. Também com oficinas onde vocês vão aprender na prática a desenvolver cada uma das atividades que eu falei que vocês teriam que fazer para poder obter esses resultados no âmbito da controladoria, certo? Então, fiquem até o final para concorrer à nossa bolsa integral de 100% desse produto inestimável, que é a formação prática em controle interno com o selo do MEC. Beleza? Para concorrer, você tem que estar aí presente nas 4 aulas, ter registrado a presença, vai registrar a presença na aula de hoje, vai comentar no post, deixando seu feedback, qual o seu maior aprendizado, e vai ter que ter também marcado 3 pessoas. São 3 requisitos. Além disso, ter preenchido a nossa pesquisa de satisfação. Vocês estão recebendo no grupo aí várias mensagens, já receberam o material de ontem, os slides de ontem, o fluxograma de ontem que eu prometi para vocês, está lá no slide, foi colocado lá em PDF no grupo. E respondendo a pesquisa também, cumprindo com esses 4 requisitos, está presente, está ao vivo com a gente, comentar os nossos posts, colocando seu feedback da aula, marcando 3 pessoas e respondendo a pesquisa, você vai concorrer a essa bolsa exclusiva. Certo? Basta você escanear esse QR Code, mas não se preocupem que no final da aula eu vou colocar novamente a forma de vocês registrarem a presença. E ainda hoje a gente vai sortear a bolsa, certo? Hoje nós vamos falar aqui como você pode percorrer o caminho da autoridade no controle interno. Hoje eu vou trazer para vocês aqui um conteúdo para a gente finalizar o que nós iniciamos nesses 3 dias de trabalho, certo? Nós já falamos aqui sobre várias questões relacionadas à atividade de controladoria, discernirmos o que é o controle interno, a auditoria, o sistema de controle interno, os subsistemas, a unidade central de controle interno, como deveria ser o funcionamento da administração. Falamos de leis de contabilidade, de governança, de pessoal, de CIAFIC, certo? Falamos de lei de licitações e contratos. E hoje a gente vai fechar o conteúdo aqui tratando sobre a criação de normas, rotinas e fluxos para fiscalização de contratos. Vamos falar sobre a implantação das linhas de defesa e técnicas avançadas para que vocês possam ter mais segurança ao realizar atividades de auditoria e de fiscalização dos atos públicos, fechando com a elaboração de relatórios circunstanciados de controle interno, mensais, bimestrais, semestrais ou anuais. Beleza? Então, fiquem comigo e participem bastante aqui. Tá todo mundo colocando aqui de onde está falando, pessoas do Brasil inteiro, sejam bem-vindos. E compartilhe aí para a gente ultrapassar a nossa meta de pessoas e ajudar o máximo de pessoas possível, tá? A minha missão é essa, é ajudar vocês. Quando eu comecei molequinho lá, com 18 anos na administração pública, eu queria muito ter movimentos como esse que a gente está criando aqui, junto com o Unievo, para acessar esse conteúdo, esse conhecimento e ter um apoio, ter um suporte, ter alguém para perguntar e tirar minhas dúvidas. Mas hoje com a internet a gente consegue, né? Juntar pessoas aí do Brasil inteiro para poder fazer esse movimento, fazer esse networking, essa troca, que certamente, às vezes uma coisa que você me pergunta aqui, eu te respondo de bate-pronto, pode te ajudar a mudar a sua realidade. Assim como eu vi muitas pessoas mandando mensagem, me mandaram direct, dizendo assim, ô professor, já vou fazer isso amanhã. Eu já pensei aqui nessa questão do patrimônio e vou mudar a minha rotina. Eu não sabia que eu tinha esse direito aqui no campo das licitações. Estava fazendo só o que o procurador mandava. Então, acho que são momentos como esse que viram a chave e fazem a gente realmente avançar, tá? Quem está comigo, vamos repetir o que fizemos nos 4 dias. Digita oi aqui no chat. Quem está comigo, digita oi. Vamos nessa? Vamos movimentar esse negócio? Então, vamos lá. Qual o caminho para você se tornar uma autoridade? Primeiro, você tem que ter posicionamento dentro da sua administração para você se transformar em uma autoridade dentro da controladoria. Depois, perante os secretários, perante o prefeito, perante o seu ordenador de despesa. Depois, uma autoridade na sua cidade. Depois, uma autoridade no seu estado. Depois, uma autoridade pelo Brasil inteiro. Por quê? Porque você deve ter objetivos e metas que vão agregar tanto o seu lado profissional quanto o seu lado pessoal. Quanto mais você evolui intelectualmente, quanto mais você consegue entregar, devolver para a sociedade, mais você desenvolve, seja financeiramente, seja, enfim, tudo que você constrói na administração pública volta para você. Porque, meus amigos,
o que nós fazemos enquanto servidores públicos é construir as cidades, é fornecer saúde, saneamento, educação. Nós devemos pensar o nosso trabalho como uma forma de contribuir com as pessoas. Se você é religioso e acredita que nós temos uma missão aqui nessa terra, nossa missão é ajudar os outros seres humanos, sermos bons com os nossos companheiros. Então, a melhor forma de ajudar as pessoas é através da administração pública. Enquanto pessoas físicas, a gente pode ajudar 1, 2, 3. Mas com o seu trabalho na controladoria, na auditoria, você pode realmente agregar valor, entregar saúde, entregar segurança, entregar qualidade de vida, assistência social, educação, para as pessoas que mais precisam do poder do Estado. Então, para que você possa fazer tudo isso, né, como tudo na vida, que vem fácil, vai fácil, e a gente aprende com os nossos pais, pelo menos eu aprendi com os meus, que nada vem fácil, tudo vem com muito trabalho. Meu pai me ensinou que se eu quisesse alguma coisa, eu tinha que acordar cedo, eu tinha que dormir tarde, eu tinha que buscar, eu tinha que trabalhar, eu não podia reclamar. Não sei se foi assim com vocês, acredito que tenha sido, mas a gente percebeu então que para entregar esse resultado para a sociedade, para contribuir com as pessoas, para sermos mais felizes e realizados no nosso trabalho, nós temos que executar uma série de atividades que são extremamente complexas. Então, vocês viram o quanto o controle interno é complexo. Muitas pessoas me mandaram mensagem, muitas pessoas comentaram aqui no chat, né? Meu Deus do céu, eu não sabia que era isso tudo, eu tenho pouco tempo, eu estou começando agora. Quanta coisa, minha cabeça vai explodir. E realmente, a controladoria é um âmbito que ainda é um pouco obscuro no termo de entrega de conhecimento para as pessoas. A controladoria é difícil porque ela é multidisciplinar. Você não consegue apenas com um campo de conhecimento executar as atividades. Você, quando sair da controladoria depois de 4 anos, depois de 8 anos, aí na sua gestão, você certamente vai conhecer o funcionamento de toda a administração pública. E se você quiser prosperar e seguir na carreira pública, você nunca vai ficar sem trabalho. Porque você vai entender toda a complexidade que rege o funcionamento de uma Câmara de Vereadores. Você vai entender toda a complexidade que é fazer a gestão pública de um município. E você vai poder, então, contribuir com o seu município, com outros municípios e com mais e mais pessoas. Da mesma forma que eu estou fazendo aqui com vocês. Então, colhem comigo que a gente vai começar a nossa parte técnica. Beleza, meus amigos? Eu dividi essa parte técnica em 3 partes. E nós vamos falar sobre a aplicação prática das chamadas linhas de defesa de uma forma objetiva, prática e dinâmica aqui, do jeito que eu faço para vocês. Os meus cursos presenciais, os meus cursos online completos, eles são feitos de uma forma que ninguém mais faz. Porque eu falo o que você tem que fazer e eu entrego aquilo que você tem que fazer. E eu te ensino a fazer aquilo que você tem que fazer, que você deve fazer. Mas vai que eu não consigo. É claro que consegue. Se eu conseguir, você também vai conseguir. Então, alguns doutrinadores, algumas pessoas ensinam as linhas de defesa de uma forma que não é aplicável. Eu vou de uma forma bem simplificada e rápida mostrar para vocês que é sim aplicável. Certo? A lei de licitações e contratos, que tem muito a ver com a atividade de controladoria, porque a lei de licitações ela foi montada ali com a jurisprudência do TCU, com base também em orientações de órgãos internacionais de controle interno, a OCDE, a ONU, a Intosai, o COSO, que são as entidades internacionais que tratam sobre auditoria e controle governamental. E eles colocaram dentro da lei a necessidade de criar controles preventivos, gestão de riscos, implementar linhas de defesa na administração pública. E que essa responsabilidade é das controladorias. Mas como você implementa essas linhas de defesa? Como o nome diz, defesa é para proteger a administração. Proteger de quê? De desperdício, de desvio, de fraude, de malversação de recursos, de má aplicação, de antieconomicidade, certo? Então, essas linhas de defesa são formadas por pessoas que serão ali os guardiões da gestão pública, que vão fazer com que o recurso público seja utilizado. Você vai conseguir, de uma forma razoável, permitir que seja feito mais com menos. A administração pública não tem que obter lucro, mas ela tem que fazer o melhor que ela pode com o recurso, o pouco recurso que ela tem.
E nós vamos fazer isso através da implantação das 3 linhas de defesa. Como a gente implanta essas linhas de defesa? Senhoras e senhores, nós vamos implantar as linhas de defesa com o trabalho da controladoria. Primeiro passo, entendendo do que ela se trata. E aí está aqui na tela para vocês. Os servidores que compõem os processos, seja na fase de realizar um empenho, seja na fase de confeccionar um contrato, seja na fase de fazer um DFD, um ETP, um termo de referência, um mapa de riscos. Os servidores que fazem solicitação de compras, os servidores que fazem pesquisa de preço, nós já falamos aqui sobre sobrepreço, superfaturamento. Os servidores que fazem pesquisa mercadológica, os servidores que fazem a matriz de risco, que fazem as minutas digitais, que fazem ofício. Os servidores que recebem os produtos, os serviços, que atestam notas fiscais. Os pregoeiros, os agentes de contratações. Os analistas de licitações. As autoridades de governança, que são os secretários, as pessoas que autorizam empenhos, pagamentos e publicação de editais. Eles são servidores da primeira linha de defesa da administração. Isso para qualquer área da controladoria, não apenas para licitações e contratos. Esses servidores, por sua vez, se eles estão na primeira linha, estão na linha de frente, eles podem remediar os atos falhos da administração. Então, eles são servidores que fazem controles preventivos. Vocês estão pegando o macete. Quando vocês forem conversar com o gestor de vocês e os secretários e os demais, vocês devem fazer eles entenderem que todos fazem parte de um grande sistema de controle interno. E esse diálogo é fundamental. Se eles fazem parte dessa primeira linha de defesa, eles fazem controle preventivo, eles também fazem parte do controle. Afinal, meus amigos, vocês aprenderam aqui nesses dias que o controle interno, ele é um procedimento, a rotina, um fluxo, a norma a ser criada. Um formulário, um questionário, um aplicativo, um sistema a ser contratado. Não importa. Ele é uma metodologia que você vai criar para evitar as falhas. As falhas podem existir. O que a controladoria tem que fazer é evitar que elas se repitam. Beleza? Então, os servidores que estão na primeira linha farão controles preventivos. E quem vai criar esses controles através de notas técnicas, instruções normativas, decretos, fluxogramas, checklists, é a controladoria. São vocês que estão na unidade central de controle interno. E vocês que estão na unidade central de controle interno, vulgo Controladoria Geral, Secretaria de Controle Interno, cada lugar tem sua nomenclatura, fazem parte da segunda linha de defesa, junto com o assessoramento jurídico. Vocês que são os órgãos normatizadores da administração, criadores das regras, certo? Então você não faz o que os outros mandam, os outros fazem o que vocês mandam. Se não é feito dessa forma hoje, você tem que aprender no passo a passo que eu vou ensinar para vocês como fazer isso acontecer. Então vocês estão na segunda linha, enquanto órgãos de assessoramento. Nós aprendemos sobre as 4 macrofunções do sistema de controle interno. E a primeira delas é a macrofunção de assessoramento. A macrofunção que fala que vocês pertencem à alta administração. Vocês devem se posicionar como alta administração. Ao lado ou acima dos secretários, ao lado do gestor, meus amigos. Certo? E com o posicionamento você consegue chegar lá. Se você conseguir arrumar a casa, que é o que eu estou dizendo para vocês aqui durante os últimos 3 dias, e hoje novamente no quarto. Tem que arrumar a casa, tem que preparar a casa, para que se o Tribunal de Contas chegue, você tenha as 3 linhas implantadas e regulamentadas. E nós ainda vamos ter a terceira linha, meus amigos, que é a linha onde nós vamos ter a auditoria interna. Vocês vão fazer auditoria em licitações, vocês vão fazer auditorias nos pagamentos, vocês vão fazer auditoria financeira, operacional e de conformidade, principalmente, vocês também já aprenderam isso aqui. O processo de auditoria. Alguns colegas entraram em contato comigo no direct, eu expliquei, mandei áudio, respondi uma ou outra lá no grupo, certo? Como é que faz uma auditoria no setor de patrimônio? Como é que faz uma auditoria no setor de almoxarifado? Como faz uma auditoria no setor de medicamentos? Você vai fazer uma auditoria operacional, por exemplo, você tem que ter uma fase de planejamento da auditoria, uma fase de colheita de provas, uma fase de construção de uma matriz de achados, de uma matriz de risco. Depois você vai a campo, vai fazer entrevistas,
vistorias. Você vai ter que sedimentar isso tudo em um relatório de auditoria preliminar, vai ter que possibilitar a entidade auditada a manifestar suas defesas e depois você emite um relatório final para entregar ao gestor resumido, trazendo as soluções que podem ser encontradas para aquela situação. E as soluções, elas são controles preventivos ou concomitantes a serem implantados. Então, vocês são também terceira linha, junto com os tribunais de contas. A controladoria é mais boazinha, né? A controladoria é boazinha, então vocês não vão gerar uma multa, um ressarcimento, provavelmente não vão denunciar o Ministério Público, mas os tribunais de contas não são tão bonzinhos assim. Então, os TCMs, os TCEs, o TCU, os tribunais de contas, eles vão ali entrar com representação do Ministério Público Estadual, Federal, vai entrar com uma ação de probidade, uma ação civil pública, observe, eles vão gerar multas para os gestores, tem que ser paga do bolso dele, ou do bolso do controlador, tem estados aí, tem gente de Tocantins aí, né? Lá em Tocantins, os amigos controladores, eles são multados se não alimentarem o sistema de auditoria tribunal corretamente, certo? E ainda geram ressarcimentos que não prescrevem para devolver recurso público mal utilizado. Como você vai criar, então, essa rotina? E você tem que criar isso, porque se você receber uma auditoria do Tribunal de Contas, galera do Piauí aqui, a galera do Piauí, o Tribunal de Contas do Estado lá, ele aparece de repente na prefeitura e sai pedindo ao controlador. Cadê a IN que fala da linha de defesa? Cadê o fiscal de contrato? Ah, não sei onde está. Cadê a instrução normativa, a norma interna da administração que regulamenta a fiscalização de contratos? Cadê os materiais que eles usam para fiscalizar a gestão de contratos? Como é que vocês analisam as licitações? Qual é a forma de trabalho que vocês fazem nas contratações? Qual o fluxo da prestação de contas? Se você não tiver nada, você vai estar em maus lençóis. Então, o primeiro passo, você deve regulamentar a lei de licitações através de decreto. Segundo passo, você deve regulamentar o trabalho da controladoria nas licitações, através de uma instrução normativa, uma nota técnica, trazendo passo a passo. E como o controle vai atuar nos processos de contratação. Terceiro passo, estão anotando aí? O passo a passo. Terceiro passo, vocês vão criar um fluxo para as contratações. Como eu mostrei ontem para vocês aqui. Um fluxo que defina aonde começa a licitação, quem confecciona cada artefato, quem fiscaliza. E vocês vão ter que criar também checklists, modelos para serem utilizados pelas pessoas e dividir o trabalho nas linhas de defesa. Quem vai fazer a primeira linha, quem vai fazer a segunda? Em que momento a controladoria vai analisar o processo? Vai fazer auditoria de conformidade? Antes da homologação, depois da homologação? Na fase preparatória? Antes de publicar o edital? Como é que a gente pode compartilhar esse trabalho com o jurídico? Como nós podemos criar normas em conjunto com o jurídico? Certo? Então, tudo isso você tem que fazer para criar, montar a estrutura para fazer o controle das contratações. Se você deixar todo dia alguém chegar um negócio na tua mesa e pedir para você analisar, emitir um parecer, bater um carimbo, você está correndo muito risco. Está correndo risco porque você pode ser responsabilizado por uma coisa que não é da sua alçada. O controlador não autoriza pagamento de nada. Quem autoriza é o ordenador de despesa. Você faz controle de conformidade na papelada de um processo de pagamento, por exemplo. Mas você não autoriza que se pague. Quem usa aquele carimbo, autoriza o pagamento, está se envolvendo demais no processo. E, inclusive, está rompendo com a segregação de funções. Depois que vocês seguem todos esses passos, aí vocês vão partir para a prática, definindo ali quais os processos que serão analisados, que passarão por checklists e em qual momento. Dentro do fluxo e junto com esses checklists de conformidade. Então, vocês implantam, assim, o controle das contratações. Da mesma forma, meus amigos e minhas amigas, vocês vão fazer a fiscalização dos contratos administrativos, que a gente até já falou bastante. Ter fiscais de contratos é obrigatório. Ter gestores de contratos também é obrigatório. O gestor de contratos, ele faz o acompanhamento dos contratos de forma gerencial, como o próprio nome diz. O gestor de contratos, ele deve ter um sistema para poder acompanhar os contratos, a vigência, os quantitativos, para não acontecer, né? Isso já aconteceu muito comigo. Eu era controlador e, tem que fazer uma aditiva aqui de um processo.
Se vocês já passaram por isso, diz aqui no chat. Vamos conversar aqui, pessoal. Tem que fazer um aditivo de um processo e... Tem que fazer um aditivo de um processo que está vencendo. Aí você fala assim, mas venceu que dia o contrato? Aí ele fala, venceu semana passada, né? Faz uns 10 dias que venceu. Aí já foi, né? Você não aditiva contrato que já se extinguiu. O contrato se extinguiu com sua utilização toda ou com prazo de vigência. Então ele tem que ter um controle. O gestor de contratos é o cara que vai fazer esse controle. E como ele vai fazer o controle? Seguindo a regra que você vai implantar. Ao mesmo tempo, você vai ter que nomear os fiscais de contratos por portaria, por decreto. Ou já vai nomear eles via uma recomendação da controladoria direto no edital, no contrato administrativo. A simples ausência da nomeação do fiscal de contrato já é uma irregularidade grave, porque demonstra que não vai ter ninguém acompanhando a execução daquela despesa. Beleza? Então, você vai nomear o gestor, nomear os fiscais, vai ter que capacitá-los. Como é que você vai capacitar? Depois eu vou mostrar para vocês aqui um material que vai ensinar vocês a capacitarem os fiscais de contrato. É só repetir o que eu vou mostrar para vocês aqui, certo? Então você vai capacitar os fiscais e vai entregar para eles checklists, minutas e um fluxograma da despesa para saber em que momento o fiscal de contrato atua. Beleza? E você vai fazer isso tudo através também de uma instrução normativa e um modelo que seja aplicável aí na sua entidade. Não basta copiar modelinho de outra cidade, modelinho da AGU, modelinho da CGU. Quem já pegou o checklist aí da AGU já viu que não dá para aplicar no município. Um checklist que tem 70 páginas, tem um monte de requisito específico de sistemas informatizados do TCU, né, na plataforma do CIASG, enfim, não é aplicável no âmbito dos municípios. Então, você deve ter checklists, todo esse material que eu falo, que seja fácil de aplicar no âmbito municipal, que seja fácil de adequar, certo? E na fiscalização de contratos é a mesma coisa. Então, você vai criar uma IN, trazendo a responsabilidade do gestor, dos fiscais, vai criar os checklists, vai criar os fluxos, vai criar as normas, vai treinar o pessoal, vai ensinar eles a fazer o trabalho. O trabalho do fiscal tem que ser mais ou menos o trabalho que vocês estão fazendo hoje aí, de ficar conferindo certidão, nota, atestado, essa coisa toda. Vocês vão passar uma parte desse trabalho para os fiscais e eles vão fazer o grosso do trabalho e vocês vão fazer uma revisão final, antes da liquidação ou depois da liquidação, ou depois do pagamento, antes do pagamento, ou fazendo uma auditoria de conferência geral de um processo de um determinado contrato, a posteriori, ao final de toda a execução, para verificar as falhas e mudar as rotinas, os procedimentos. É assim que você implanta a rede de gestores e fiscais de contratos administrativos, que é obrigatória. Se você recebeu uma auditoria do Tribunal de Contas, vocês certamente vão ser perguntados sobre isso. O pessoal até que colocou ontem aqui que já está recebendo notificação do Tribunal de Contas lá dele porque não tem fiscal de contratos. E o fiscal de contrato tem que ser nomeado conforme a sua área de atuação. E aí nós vamos para o nosso ponto 3. Meus amigos, nós aprendemos que a controladoria tem que diagnosticar os problemas, tem que verificar as dificuldades, tem que fazer, então, com base nisso, um planejamento estratégico, tem que definir as suas metas, falar quais são os processos que serão analisados. Eu ensinei vocês como fazer isso, várias técnicas. E depois que você faz o diagnóstico, verifica quais são os problemas, faz um planejamento, você coloca em prática, então você vai normatizar as rotinas, os procedimentos, você vai comunicar, você vai capacitar, você vai construir a estrutura e depois você vai passar a utilizar na prática e fazer a fiscalização em si, junto com o trabalho pedagógico, para depois você registrar. E como é que você registra o trabalho da controladoria? Através de relatórios circunstanciados de controle interno.
através de relatórios mensais ou semestrais, bimestrais. Alguns relatórios são obrigatórios, impostos pelos tribunais de contas e trazem algumas rotinas obrigatórias que devem ser visualizadas, certo? Outros relatórios podem ser opcionais. Mas é sempre legal vocês fazerem relatório para que vocês possam avaliar o funcionamento da gestão. Você tem que saber quanto o município arrecadou, com cada tipo de fonte de recurso que ele arrecadou, quanto ele gastou por cada secretaria, quais foram as alterações orçamentárias, verificar se o município está cumprindo com os índices de aplicação em saúde, em educação, se não está descumprindo com o índice de gastos com pessoal. O pessoal dizendo que tem dificuldade aqui com o relatório, né? Não, o relatório é simples, simples. Agora tem que trazer todas as informações. Você tem que observar quanto foi feito de empenho naquele mês, até o mês, quanto foi liquidado, para ver se tem equilíbrio financeiro, emitir um alerta para o gestor. Tem que analisar a questão da frota, dos combustíveis, do patrimônio, do inventário de bens. Tem que avaliar quantas licitações foram feitas, quantos contratos, quantos erros. Então, esse relatório ele é construído de forma que você mostre o trabalho da controladoria. Nós temos controladores, às vezes, que são penalizados pelos tribunais de contas. Tem lugar que se rejeita contas. Eu já vi muito controlador vir falar comigo chorando que foi rejeitado as contas do prefeito e o tribunal disse que é porque o relatório de controle interno foi mal feito, porque não se tem cuidado em fazer um bom relatório. Então é necessário que você tenha um bom relatório, boneca, que a gente chama, uma minuta, um modelo, para você seguir. E conseguir avaliar nesse relatório todas as informações necessárias, que eu já citei aqui para vocês. Mas aí observem, não basta você ter o modelo, mas você tem que saber como preencher aquele modelo, certo? Você tem que saber como montar cada artefato do relatório. E você vai levar um dia, alguns dias, para montar esse relatório. Porque você vai ter que colher informações na contabilidade, no diário oficial do município, no relatório de gestão fiscal, no relatório de execução orçamentária, o REREL, dentre outros pontos. E aqui eu trago na tela aqui um exemplozinho bem simples, pessoal. Você, além de fazer esses relatórios, você deve criar relatórios gerenciais, financeiros, de aplicação de recurso, de pessoal. Esses relatórios são feitos para você e para o gestor terem conhecimento de como funciona a administração municipal e quais são as medidas que devem ser tomadas. Apurando ali a responsabilidade de quem está gastando mais, um relatório bem construído, ele faz com que você tenha uma ligação direta com o seu gestor, mensalmente, bimestralmente, depende do roteiro que você queira seguir e do roteiro que seja obrigatório pelo seu tribunal, você vai conferir na resolução do Tribunal de Contas aí do seu estado, certo? Tem requisitos que são obrigatórios de serem analisados. E cumprindo com todos esses requisitos, você vai ter informação de qualidade para entregar para o seu gestor. Então isso é muito bom para quem quer se aproximar do gestor. Eu sei que às vezes o controlador tem dificuldade de chegar perto do gestor, mas você tendo informações de qualidade, isso vai servir para ele no critério político dele. Se ele for na rádio, se ele for dar uma entrevista, ele vai ter dados de despesa realizada, dados do equilíbrio fiscal do município, ou desequilíbrio, dados de pessoal, números para que ele possa acompanhar isso. E hoje, para fazer os relatórios, você pode utilizar, inclusive, inteligência artificial, certo? Você pode utilizar, inclusive, os robozinhos aí para te ajudar a preencher os relatórios, a analisar os informativos financeiros, a criar ofícios, memorandos, as próprias notas técnicas. Isso é assunto para outra conversa nossa, mas você pode utilizar a inteligência artificial em sua função para te ajudar, para te auxiliar. Beleza? Pessoal, estão curtindo a aula de hoje? Ó, lembra que tem que ficar até o final para concorrer à nossa formação, a bolsa 100% de desconto, certo? Junto não, né? Vai ser nós teremos 2 sorteios aqui que o time da Unievo, o Josias vai entrar aqui, vai fazer no finalzinho, só para quem estiver ao vivo. Tem que estar ao vivo para poder receber. Então, quero vocês aqui até o final, certo? Então, meus amigos, vou precisar da ajuda aqui do slide agora aqui do pessoal do meu time aqui, viu, Elaine? Vamos nessa.
Vai passando o slide aí para a galera. Recapitulando, né? Eu trouxe para vocês nesses 4 dias alguns pontos que são extremamente importantes para a atuação do controle interno. Eu trouxe aqui para vocês um roteiro, né? Desde o diagnóstico, os principais problemas encontrados, as principais dificuldades, a necessidade de se planejar, de se criar normas, rotinas, de atacar os pontos que precisam de controles internos a serem implementados, os tipos de controle, questões conceituais, mas questões também diretas ao ponto. Nós falamos de licitação, falamos de planejamento orçamentário, falamos de contabilidade, falamos de patrimônio tributário, de obra, falamos de criação de normas, de rotinas, de assessoramento, de auditoria, de ouvidoria, de lei de acesso à informação. Falamos sobre prestação de contas. Mas, meus amigos, falamos sobre responsabilização, falamos sobre fiscalização de contratos, elaboração de relatórios, mas existem muito mais pontos que você precisa se aprofundar. Existem muito mais materiais que você precisa acessar. E eu falei para vocês o que vocês têm que ter em mãos, as ferramentas de trabalho que vocês têm que ter em mãos. E muitas vezes, pessoal, não basta você ver aulas gratuitas, né? Não basta você ver vídeo no YouTube, não basta você baixar manual da CGU, checklist da CGU, da AGU, porque vai ser difícil de aplicar. E também tem coisas que apenas a prática nos ensina. Tem coisas que apenas a mão na massa, ou vendo alguém fazer, ou construindo junto com outra pessoa, te ensina. Então, por isso, vale mais, tem mais sentido aprender de acordo com a realidade do dia a dia do controle. Que é a realidade que eu falo para vocês que eu vivo, que eu vivi, que eu passei a minha vida inteira fazendo a mesma coisa. Eu passei a minha vida inteira fazendo controle interno. Isso me fez escrever livros. Isso me fez me tornar palestrante. Isso me fez me tornar professor. Quando eu percebi que eu conseguia entregar para as pessoas resoluções dos conflitos, dos problemas, de forma ágil, para que elas não tivessem tanto sofrimento quanto eu tive. Às vezes a gente fala assim, um checklistzinho. Eu montei o checklist nas madrugadas, nos fins de semana, no carnaval, eu deixei de sair para a rua, deixei de namorar muitas vezes, para poder montar um checklist, montar uma nota técnica, montar uma instrução normativa. Tem instrução normativa que eu demorei 15 dias, tem instrução normativa que eu passei 2 meses para montar. E hoje eu consigo entregar isso. O cara precisa, eu te entrego logo. Eu te ensino como montar, eu te ensino um caminho para você adequar ela à sua realidade. E isso eu não tive. Então, senhoras e senhores, existe um caminho que já foi validado por mim. Porque tudo que eu ensino, tudo que eu falo que funciona, eu já testei. Então, sei ali os macetes, o que é que dá certo, o que é que não dá certo. E se der errado, a gente tem como contornar, tem como consertar. Existe um caminho que vai te levar a uma carreira de sucesso, uma carreira de reconhecimento nessa área tão linda de trabalhar que é a área de controladoria, que vai te ajudar a ser valorizado e que vai conseguir te ajudar a gerar resultados de verdade. Eu vou abrir na tela aqui para vocês o site da formação que nós vamos sortear no final da nossa noite aqui. Já já. O site da Formação Prática de Controle Interno, reconhecida pelo MEC. E ela está didaticamente, eu não vou ficar falando aqui, mas eu vou mostrar na tela para vocês, ela está super organizada em sumário. Então eu vou compartilhar com vocês a minha tela a partir de agora. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Para mostrar para vocês na prática como isso funciona. Eu quero que vocês confirmem para mim aqui se está compartilhando a tela, tá? Fala no chat aí se está compartilhando. Está aparecendo aí a tela? Essa tela aqui é a nossa tela inicial. Sim, né? Pronto, botei. Da nossa formação prática em controle interno dentro de uma plataforma totalmente segura, onde vocês terão até 3 meses para poder acessar esse conteúdo,
onde nós temos um conteúdo prático, objetivo, do jeito que vocês precisam para aprender tudo sobre controle. E, repetindo a palavra, na prática, certo? Então, nós temos aulas onde vocês vão entender todo o sistema de controle, toda a aplicabilidade e finalidades do controle interno, os tipos de controle, os procedimentos a serem utilizados, o sistema de controle, a unidade central, tudo que fizemos aqui de forma detalhada, com aulas como essa, que são realizadas totalmente na prática, com escrita na tela, com um passo a passo bem objetivo. São mais ou menos 80 aulas que vocês vão assistir. Do jeito que vocês querem. Se vocês querem aprender a auditoria, vocês vão vir aqui em auditoria e vai ter a aula de auditoria. E depois eu vou mostrar os materiais para vocês. Se vocês querem aprender sobre avaliação de riscos, vocês vão aprender sobre avaliação de riscos. E isso vai estar aqui em uma aula prática, escrita na tela, dentro da nossa plataforma, com um material exclusivo. Se vocês querem aprender as macrofunções, vocês terão as aulas especificando tudo sobre cada uma das macrofunções e a forma de trabalho. Se você quer aprender sobre como melhorar a transparência do seu município, da sua Câmara, da sua entidade, você vai aprender aqui de forma prática. Senhoras também. Senhores, agora nós vamos... Na tela, incluindo modelos para vocês utilizarem. As aulas são super dinâmicas também, e tem cada uma ali então, 30 minutos no máximo. Vai se dividir Mike, eu não tenho tempo para assistir curso. Calma, você vai assistir o que você precisa. Eu quero fazer uma auditoria, eu quero fazer uma licitação. Você vai entrar aqui, vai ter lá o checklist que você precisa. Você vai baixar o checklist que você precisa. Você vai assistir a aula só do checklist que você precisa. 20 minutinhos. Ou seja, a auditoria tem que analisar como processo demorado, fazer esse trabalho. Moroso. Você tem que ter muito as normas para serem criadas. As normas base do controle interno para vocês fundamentarem as suas decisões. Olha aqui esse módulo de normas essenciais que vão tratar sobre as normas dos tribunais de contas, as normas de controle interno, as normas internacionais. E eu vou trazer aqui também 8 passos para que vocês gerem resultados. Veja quantas aulas a gente já teve aqui só nesses 2 módulos. Nós falamos sobre diagnóstico, então nós vamos aprender também sobre diagnóstico aqui na nossa plataforma, diagnóstico do sistema de controle interno, a parte introdutória, a parte de documentos que vão ser realizados, e nós vamos também aprender aqui toda a parte relacionada à prática do diagnóstico, ó, diagnóstico prática 1, diagnóstico prática 2. Eu vou abrir na tela, vocês vão baixar o modelo diagnóstico, vão fazer o diagnóstico junto comigo. Eu vou ensinar vocês a preencherem, eu vou ensinar vocês a fazerem um planejamento estratégico, criando um comitê de planejamento, um comitê de reestruturação na controladoria, a fazer esse diagnóstico, e também vou ensinar vocês a montar o planejamento estratégico, implementando linhas de defesa e com um módulo prático. Eu abro o documento e te ensino a preencher o documento. Eu vou te ensinar também a criar as instruções normativas. Vocês vão ter acesso às instruções normativas em Word e vão aprender cada uma aqui, ó. Por exemplo, como criar a primeira instrução normativa, a IN 10.500, que normatiza todo o trabalho do controle interno, como normatizar a auditoria, a ouvidoria, a baixa de registros a pagar, a gestão de contratos, a gestão de diárias, a lei de licitações e contratos. Vocês vão ter um módulo. Se você tem dificuldade com licitações e contratos administrativos, você vai ter um módulo que vai ter, pessoal, ainda tem aula para entrar aqui. Vocês estão percebendo aqui que tem aqui em breve vários conteúdos, vocês vão assistindo num passo a passo. É uma plataforma que vocês vão acessar por 3 meses para poder concluir e receber o certificado do MEC. E ela vai trazer aqui 8 horas de conteúdo só de licitação. Todo um apanhado da licitação, da governança, como é que é o processo, como implantar os fluxos e depois como utilizar os checklists. São aulas específicas do checklist. Eu quero assistir, eu quero saber como analisar uma dispensa emergencial. Você vai entrar aqui, vai acessar o conteúdo que fala de dispensa emergencial junto com o checklist, vai baixar o checklist e vai fazer análise. Eu quero analisar um contrato de consultoria jurídica que o prefeito contratou aqui. Você vai entrar na plataforma, vai baixar o contrato ou o checklist de consultoria e vai assistir o conteúdo onde te ensina a preencher o checklist. 15 minutinhos. Você vai aprender a fazer o checklist. Eu preciso analisar um processo de adesão, a ata de registro de preço. Você vai entrar na plataforma
vai baixar o checklist e vai direto na aula que vai te ensinar a preencher o checklist. Então, você vai aprender a analisar todos os processos. Aqui, ó, checklist de concorrência, analisar pregão, inegibilidade, 5 tipos de inegibilidade, vários tipos de dispensa de licitação, que são 18, e vocês vão aprender a criar a instrução normativa que regulamenta as linhas de defesa que eu falei para vocês hoje aqui, através de uma aula prática com o modelo da instrução normativa. Além disso, vão aprender sobre contabilidade pública, execução de despesa e como criar um fluxo da despesa pública, recebendo modelos de fluxo de despesa pública. Vocês tiveram muitas dúvidas sobre gestão e fiscalização de contratos, terão aulas específicas sobre contrato, sobre como implementar a gestão e a fiscalização, como montar a estrutura de instrução normativa para a fiscalização de contratos e como fazer a fiscalização recebendo checklists de fiscalização para contratos de obra, de compra e de aquisição de material permanente, de material de consumo. Além disso, vocês vão aprender também aqui, ó, sobre a lei de acesso à informação, como melhorar a transparência, checklists para serem feitos no portal da transparência para que vocês possam ter resultados aí no selo diamante, selo ouro. Já conquistei selo ouro, tá? Selo diamante, nota 10 em transparência aí nas prefeituras que eu trabalhei. Então, isso está entregue para vocês aqui. Como estruturar a transparência do município, como funcionar a ouvidoria e modelos de relatórios de ouvidoria que podem ser entregues para o seu ouvidor. Vocês vão aprender também aqui, ó, sobre Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, como criar e implementar a ouvidoria, como é feito esse trabalho diário. Além disso, vão receber aqui, ó, no módulo 12, aulas sobre a elaboração do relatório mensal de controle interno, relatórios gerenciais e relatório anual de controle interno, além de um módulo sobre prestação de contas, entendendo como funcionam os tribunais de contas, como funciona essa prestação de contas, a avaliação dos tribunais, a julgamento de contas e como apresentar defesa dos tribunais. É aula pra caramba, aulas curtas ao objetivo, dizer o que você precisa e com o conteúdo que você precisa. E aqui nós temos outro ouro, ó. Quem vencer esse sorteio aqui vai ser o cara mais feliz dos últimos dias. Materiais. Vocês vão receber mais de 140 materiais de trabalho. Em Word. Ah, professor, eu quero relatório. Ó, relatório aqui embaixo, ó quanto modelo de relatório vocês vão receber. E ainda vai ter a aula ensinando a preencher o relatório anual. Certo? Modelo de relatório semestral, anual, relatório para a Câmara, relatório para a Prefeitura. Você quer livros, manuais para ler? Também vai ter aqui. Você quer fazer o diagnóstico? Está aqui, ó. Vai ter a aula ensinando a fazer o diagnóstico. Vai ter todos os modelos de diagnóstico, checklists, modelos para vocês preencherem aí junto aos setores. Relatórios para registro de ouvidoria. Checklist para dispensa, inegibilidade. Checklists para os fiscais de contratos, modelos diversos. Em Word, viu? Checklist para licitações, ó, pregão, adesão à ata, concorrência. Checklist para fazer ali controle na pesquisa de preço. Checklist para o agente de contratação. Checklist para pesquisa de preço. Checklist para concorrência. Fluxogramas, vão ter modelos de fluxogramas editáveis em PowerPoint para poder aplicar as instruções normativas famosas. Olha quantas aqui, ó. Para obras, para diárias, para veículos, para combustível, para patrimônio, para licitação, para auditoria, para baixa de reserva a pagar, enfim. Tudo isso tem aula ensinando a fazer e tem o modelo. Além de notas de orientação técnica, né, que são os modelos mais fáceis de regulamentar os atos, notificações administrativas e outros modelos de relatórios gerenciais. Eu vou parar de compartilhar aqui, e aí o time aqui agora vai me acompanhando, tá? Elaine, Josias, na passada de slide. Eu acredito, senhoras e senhores, quem está comigo, diga oi e coloca aí. Vocês curtiram a plataforma? Essa plataforma, ela foi criada com muito carinho. Ela tem aí bastante tempo de planejamento para ser criada e feita por mim, que entendo a realidade de quem precisa estar no controle interno e quem precisa atuar com segurança, quem precisa de conteúdo direto ao ponto, certo? São aulas que foram construídas de forma prática, que traz um conteúdo amplo e altamente aplicável à sua realidade. Eu acredito que hoje, um dos maiores ativos que a gente tem é o tempo. E quando se trata de volume de coisas que passam por vocês, porque passa muita coisa pelo controle, você tem que atuar em diversas áreas, como, por exemplo, as mudanças nas licitações, a urgência nessas contratações públicas que é necessária,
o tempo ele se torna um fator mais crítico ainda, certo? Por isso que tem um caminho mais rápido, que eu já fiz, eu já montei, eu já validei, eu já testei. Eu fui controlador de câmara, de autarquia, de consórcio público, de prefeitura pequena, prefeitura média, assessorei prefeituras grandes, já treinei controladorias estaduais, já treinei servidores dos próprios tribunais de contas, de órgãos de controle, como a CGU. Então é um método que funciona, é um método que vai fazer você trabalhar de forma inteligente. E além disso, hoje a gente sofre com muita informação. A gente tem aí a obesidade mental, o pessoal fala hoje na internet, né? Você tem muita informação e você recebe muita informação, porém você não consegue aplicar. Por isso, o que eu oriento para vocês, o que eu faço comigo mesmo, é buscar um caminho único, correto, que já foi testado e aprovado, que é verídico, não é um professor aqui que nunca trabalhou na controladoria que está falando com vocês. Sou eu que vivo isso no meu dia a dia. Eu vivo o controle está na minha veia, está no meu sangue, que eu faço isso desde que eu saí da escola, certo? Então, por mais que eu queira, eu não consigo, em 4 aulas online, como a gente fez aqui à noite, eu não consigo entregar tudo, porque a gente não tem tempo, a gente precisaria de dias e dias, e vocês mesmos estão cansados aí, estão assistindo aula, inclusive estão de parabéns, vocês são merecedores de toda a vitória que vocês querem ter, que vocês precisam, que vocês merecem, porque vocês estão aqui de noite assistindo aula na quinta-feira. Tem gente que está no bar tomando cerveja, e vocês estão buscando conhecimento para aplicar e mudar a realidade de vocês. Eu quis trazer aqui os recursos que, principalmente, quem começou tem pouco tempo na controladoria, tem dificuldade de entender. E eu trouxe também no nosso curso uma visão geral do que compreende o seu trabalho. Então, o que vocês precisam é pegar essa visão de que vocês têm que aproveitar as oportunidades. As oportunidades que o controle interno traz para vocês. E não são poucas. A sua vida, ela melhora quando você aproveita as oportunidades. Quando você sabe que o controle pode te levar a voos maiores. Sua vida vai melhorar se você entender de controle, porque você vai ter todos os conhecimentos para desenvolver o seu trabalho com tranquilidade, vai ter menos estresse, vai perder menos tempo procurando aonde resolver aquela situação, procurando modelo, procurando conhecimento aplicável à sua prática. Então você vai ter mais tranquilidade. Vai evitar que você fique recebendo orientações de várias pessoas. Não tem coisa pior do que um te diz uma coisa, outro te diz outra, e você não sabe quem seguir. Então você vai ter alguém que já percorreu o seu caminho e continua caminhando nessa mesma trajetória, te orientando. Você tem que aproveitar as oportunidades, porque você vai ganhar mais tempo e vai ter um padrão a ser seguido. Controle tem que ter padrão. Controle não pode ser feito de qualquer forma, tem que ter um padrão, tem que ser replicável. Então você vai entregar resultados com qualidade, vai ter mais tempo para sua família, vai ficar menos estressado, não vai ficar dormindo pensando no trabalho que tem que resolver amanhã, no BO que o prefeito passou para você, vai perder menos noites de sono. Eu sei que você dorme pensando no processo de pagamento da empresa terceirizada que está lá na tua mesa, está cheio de problema, você não sabe como devolver, ou não sabe nem como analisar. Aí disseram que você tem que olhar o INSS do pessoal se está sendo pago, se foi entregue EPI. E aí, meus amigos, vocês não sabem como fazer. Então, vocês têm isso tudo aqui que eu estou entregando para vocês. Então, veja bem, o profissional que tem todos esses conhecimentos, que domina o controle interno, ele nunca vai ficar sem emprego. Você não precisa ficar ali engessado na sua prefeitura, na sua Câmara. Porque quando você muda o mundo político, quando temos eleições, quando mudam os gestores, eles precisam de profissionais. Os profissionais, eles só trocam de lugares. Os bons profissionais só trocam de município, trocam de órgão. Não ficam sem trabalho, porque são profissionais. Não são trabalhadores. Trabalhadores tem muito. Profissionais especializados nós temos pouco. E essa oportunidade que a gente traz para vocês aqui, eu, professor Mike, junto com a Universidade da Evolução. Esse método, ele funciona. E para vocês não ficarem apenas com a minha fala, eu vou mostrar para vocês aqui o que um controlador falou sobre ele. Ele que já testou, já provou e passou por essa metodologia. Por favor, Josias, coloca na tela para o pessoal. Erisvaldo Queiroz, sou contador
atuante no setor público há mais de 20 anos. Sou originário da contabilidade, aceitei o desafio, né, de estar chefiando o órgão de controle. Travou aí, o pessoal vai colocar de Sou novo, contador, viu? Acontece na atuante no setor internet. público há mais de 20 anos. Sou originário da contabilidade, aceitei o desafio, né, de estar chefiando o órgão de controle. Falar do professor Mike, é um profissional. Cadê? Caiu de novo aí, né? Eu vou tentar colocar daqui. Do Queiroz. Sou contador, atuante no setor público há mais de 20 anos. Sou originário da contabilidade, aceitei o desafio. Ó, deu errado aqui, eu vou seguir o baile, viu? Pessoal, depois vê aí, depois a gente passa o vídeo. Mas, senhoras e senhores, eu recebo diariamente dos meus clientes de assessoria, dos meus alunos, são milhares e milhares de alunos, áudios, vídeos, directs, eu até posto nos meus stories várias vezes, trazendo depoimentos como esse, depoimentos de pessoas que conseguem ter confiança para trabalhar, que conseguem estruturar a controladoria, que consegue atingir resultados, que consegue obter gratificação, aumentar o salário, controladores que não eram equiparados a secretários e que conseguem se equiparar a secretários, construir controladorias gerais, trabalhando com segurança, que são reconhecidos. O colega Arisvaldo aí era um controlador iniciante, mesmo sendo contador com muito tempo de experiência, mas ele contou comigo e a gente montou uma controladoria, reestruturou, ele fez um trabalho, ele se elevou, ele se tornou secretário de controle interno na entidade dele, reestruturou a controladoria, criou um projeto de lei novo para a controladoria, ele criou os checklists, pegou toda essa metodologia de trabalho, aplicou e hoje é um controlador, inclusive professor, já orienta pessoas, já faz assessoria, já dá suporte para vários municípios na região dele. É um município que fica no interior da Bahia, tá? Então, eu quero falar com vocês agora, meus amigos, que vocês podem conquistar toda a jornada. Aqui na tela vocês estão vendo uma foto, tem foto até com mais gente, mas eu coloquei essa. Vocês podem conquistar as mesmas questões que eu consegui durante esses 14 anos de carreira dedicados ao controle. Vocês podem conquistar o que eu conquistei e muito mais. Eu, por exemplo, hoje eu acabei de palestrar em um evento no Rio de Janeiro, semana que vem eu tenho outro evento no Rio de Janeiro, sempre ensinando sobre controle interno às pessoas. Eu ensino controladores estaduais, secretários estaduais, conselheiros de tribunais de contas, auditores de tribunais de contas. Os meus checklists são utilizados pelos auditores de tribunais de contas de vocês. Eles são meus alunos, eles compram checklists, eles utilizam os checklists. Claro, eles adequam à realidade do órgão de controle externo. E toda essa construção que eu fiz me fez criar uma missão, que é a missão de ajudar os colegas da minha área, para que vocês elevem esse conhecimento, compartilhem com as pessoas e saiam do desespero que muitas vezes é esse arranca-arranca de cabelo que está na controladoria. É por isso que eu assumi um compromisso de formar especialistas em controle interno. Na prática, todo lugar que vocês verem o professor Mike palestrando, trabalhando, ensinando, qualquer coisa, vai ter lá o nome prática. Porque eu não acredito só em teoria. Sabendo da prática, você vai atuar com segurança, vai ser reconhecido e certamente vai se tornar uma referência. Agora eu tenho uma pergunta para vocês.
Você quer continuar apenas na plateia, vendo as coisas acontecerem, os secretários se destacando, subindo no palanque, subindo no palco? Você quer ficar dando desculpa que ninguém te ajuda? Ou você quer ser lembrado como um excelente controlador, como um excelente servidor público, como uma pessoa que mudou a realidade, que mudou a cultura? Você quer ter seu nome citado pelas pessoas como um cara que trabalha bem, que é referência? Você quer ser valorizado, quer ganhar mais? Quer que as pessoas sintam orgulho de você, seus filhos, sua esposa, seus pais, sabendo que você realmente contribui com a sociedade? Você tenha uma oportunidade de mudar sua história se você for comprometido. Não adianta fazer um curso, assistir uma aula e não aplicar nada. Você tem que voltar e você tem que aplicar, você tem que colocar em prática. O mundo é de quem faz. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Ninguém vai te dar nada. Você tem que correr atrás e tem que buscar. Você não vai receber nada de mão beijada. Você tem que fazer acontecer. Se você colocar sua energia, seu comprometimento, fazer um pouco a cada dia, fazer o passo a passo, seguir um roteiro planejado, replicável, você consegue sim chegar onde as outras pessoas chegam. Não existe mágica. A mágica é trabalho duro e método. Método para ser seguido. Porque tem pessoas que já fizeram o que vocês querem fazer. Então é melhor você seguir uma pessoa que já conseguiu obter êxito naquilo. Eu estou nessa área há 14 anos, vou fazer 15 anos. Não é pouco tempo. E eu atuei em situações super complicadas. Hoje eu acompanho centenas de gestores, eu tenho dezenas de clientes, eu tenho milhares de alunos. Tudo voltado para essa questão prática, voltada para o que realmente as pessoas que estão nas prefeituras, que estão nas câmaras, precisam. Então, se você quer se comprometer, quer ter resultado, eu estou aqui para te ajudar. Esse é o momento de se capacitar. O ano está acabando. Você não pode deixar o tempo passar, porque termina os 4 anos de gestão e você não consegue aplicar na prática o que você precisa, e você sai ali como um controlador meia boca. Você não pode deixar o tempo passar, você tem que se comprometer, tem que entregar resultado. Agora, hoje, quinta-feira, que horas são? 20h09. Hoje é o melhor momento. Muita gente está confusa porque é o final do ano já, o ano está acabando, você vai ter que fazer relatório anual de controle interno. E em janeiro, meus amigos, você tem um período aí de 3, 4 meses para se preparar para 2025. E aí nós vamos fazer o seguinte. Joga o slide aí, meus amigos, na tela. Nós vamos entrar agora aqui na oportunidade que vocês vão ter. Eu quero convidar vocês para fazerem parte desse movimento e entrar na formação prática de controle interno com o selo do MEC, certo? Entrar na formação é uma forma concreta de você responder qual é, de verdade, o seu comprometimento com esse trabalho. Se você quer ser diferenciado ou se só quer ser mais um. É o caminho para você tirar a insegurança e trabalhar com segurança e ser reconhecido. O que é que você vai receber na nossa formação de controle interno na prática? Meus amigos, vocês vão receber mais de 90 aulas. 40 horas de aulas completas, divididas em tópicos específicos para você ir direto ao ponto do que você precisa. Vai aprender com aulas práticas, oficinas, workshops, a destravar o seu dia a dia. Você vai aprender a fazer os documentos. O curso ele é um verdadeiro sumário, você vai direto ao ponto, como eu expliquei. Eu quero fazer o relatório mensal. Você vai lá na aula de relatório mensal. Você vai lá no modelo de relatório mensal, vai baixar e vai assistir a aula com conteúdo baixado e vai construir junto comigo. Vai pegar seu computador e assistir em outra tela, ou assiste no celular e faz no seu computador. Você vai receber mais de 140 modelos de documentos, minutas, como eu mostrei para vocês aqui na nossa plataforma. Minutas, modelos, checklists, instruções normativas, notas técnicas, notificações, ofícios, manuais, cartilhas. E vai ter as aulas práticas de como fazer, que é o que vocês realmente procuram aqui. Além disso, vocês vão ter o suporte quinzenal em um grupo exclusivo de WhatsApp de networking, certo? Só para quem faz parte da formação, com suporte contínuo. Vai ter uma dúvida, você joga lá, a gente vai responder. E nós vamos abrir um grupo também de tira dúvidas. Além disso,
Além dessas 90 horas, além de aulas práticas, além do sumário, além de minutas prontas, modelos, como fazer e o acompanhamento, nós vamos ter um bônus, eu falei para vocês aqui, né? Inteligência artificial no controle interno. Uma aula de como vocês podem utilizar a inteligência artificial para usar os meus modelos e acelerar o trabalho. E vão ter também o grupo VIP do WhatsApp. Não é esse grupo que vocês estão aqui da aula, é um grupo só para quem está na formação, para tirar dúvidas quinzenal. Vai ser marcada a data, vocês vão colocar o problema de vocês e eu vou entregar a resposta para vocês. Tudo isso durante 3 meses, com o suporte de todo o meu time aqui que está preparado para atender vocês. Então vocês vão ter de bônus, além de toda a formação, um curso de IA para controle interno, o grupo VIP de WhatsApp. E, meus amigos, só para quem entrar nos próximos 60 minutos vai receber um exemplar do meu livro, o Guia para Gestores, Controladores e Procuradores. Vocês vão ter, na próxima 1 hora, só para quem entrar aqui na próxima 1 hora. Vai levar o meu livro, certo? O livro aí custa hoje R$127, vai chegar para vocês aí de forma gratuita. Para quem é a nossa formação? Para servidores públicos, profissionais da gestão pública que estão buscando ascensão em suas carreiras, além de serem melhores controladores, que têm o desejo de serem consultores na área. Esse já foi meu sonho um dia, eu queria ser controlador, eu fui controlador, eu fui o melhor controlador que eu podia, eu troquei de cidade, eu comecei a assessorar depois, já abri um escritório de consultoria, hoje eu tenho 3 empresas, onde eu assessoro, onde eu faço auditoria independente, então você pode ser contratado depois para fazer auditoria, implementar controles internos em outras entidades. Esse curso, essa formação, ela é para você que é controlador, auditor, procurador, assessor jurídico, contador, do RH, do setor de licitações, técnicos, gestor de contrato, fiscal de contrato. Ou você que quer entrar na administração pública a partir de agora. A formação ela dura 3 meses, pessoal, até você obter o seu resultado, certo? Depois desse tempo, você vai receber o seu certificado reconhecido pelo Ministério da Educação. Pode pesquisar aí, é uma das únicas formações reconhecidas pelo MEC, voltadas para a área de controladoria. Você vai acessar por 3 meses o conteúdo, vai baixar todos os materiais, então vai ficar com você para sempre. Quanto é que vale isso tudo? Cadê o slide? Joga o slide aí, pessoal. Acompanha o slide. Quanto é que vale isso tudo? Porque a gente não fala de preço, a gente fala de valor, certo? Você está perguntando na sua cabeça, eu quero, mas quanto isso vai custar? Eu tenho que ser honesto com vocês, né? Essa formação podia ter um preço, não pode ter o preço de um cursinho qualquer, né? Porque é prático, entrega o ouro para vocês, o modelo, vocês vão virar controlador, virar consultor. Inclusive, o passo a passo da formação, ele te transforma depois para trabalhar em todo o mercado da administração pública. Ele vai te permitir dominar a administração pública, o controle interno. Você pode hoje, por exemplo, eu faço implantação de controladorias em entidades que não têm ou que têm estrutura defasada, através do diagnóstico, através do planejamento, criando as INs. E você pode ser o melhor controlador que já deve ter existido na sua prefeitura, na sua câmara. Então, a formação dessa não tem como ser barato, né? Qual curso te coloca com o apoio de quem construiu toda essa metodologia, que é escrita, que está na literatura? Se você jogar na internet hoje aí, checklist de controle interno, licitação, você vai achar meu nome. Pode jogar no Google que você vai achar. Então foi muito esforço. Eu construí esse trabalho, isso que eu estou entregando para vocês na formação, nesses 14 anos de experiência, nesses 14 anos de existência, e que me possibilitou hoje até treinar pessoas que são de controle externo, né? Quem está falando de controle hoje está comigo. Então, meus amigos, toda essa formação ela não pode ser barata, certo? Vocês terem noção, a formação de controle interno na prática hoje, quando uma prefeitura me contrata para eu fazer lá com a equipe, ela custa R$22 mil. Estou até abrindo o preço para vocês aqui, certo? R$22 mil presencial. E essa é a primeira vez que eu faço a formação de controle interno na prática online, deixando esse conteúdo disponível para vocês por 3 anos e com essa certificação. Se vocês fizerem curso em empresas privadas, aí vocês não vão ter
certificação reconhecida pelo MEC, como vão ter aqui na nossa formação online. Então, observe, o ativo mais importante que vocês têm na vida de vocês é o tempo. Então, vocês têm que aproveitar o tempo de vocês, porque ele não vai voltar. E ele passa muito rápido dentro da gestão pública. Você perde muito tempo quando não sabe como fazer um AIN, como não regulamentar, como não criar um fluxo, por não saber como responder os órgãos de controle, por não consertar uma dispensa que está errada, não saber o que é analisar numa concorrência, não saber o que é analisar em um processo de pagamento, por não ter padronização. Você tem que ter padronização, tem que ter rotina para ser seguida. Só para a gente fazer um comparativo, tem muitos cursos no mercado hoje que você investe aí 3, 4, 5 mil reais, que te entrega 16 horas de treinamento. 16 horas. Vocês pagam 3.500, 4 mil reais. Podem pesquisar no mercado. E aí você sai de lá com conhecimento, mas quando você vai colocar em prática, você não consegue, porque não tem atividade prática. Você não recebe modelo, você não recebe e-book, você não recebe material, você não recebe modelo em Word, você não recebe a aula prática, você recebe só teoria. Quem já foi para curso de controle interno sabe disso. Eles ficam apenas te dizendo o que você deve fazer, mas não vão te entregar da forma que a gente entrega aqui. Então, eu poderia cobrar para vocês tranquilamente 6 mil reais nessa formação, certo? Que vai resolver os problemas de vocês. E tudo isso com o selo do MEC, que vai valorizar o seu currículo. Vai possibilitar, depois que você seja contratado, segurança. Vocês vão ganhar materiais prontos. Vocês vão ganhar reconhecimento. Vocês vão otimizar o tempo de vocês. Vão ter mais paz de espírito. Isso tudo é ganho que você está aqui no nosso slide, aqui no lado esquerdo. Vocês vão ganhar tempo, tempo de qualidade. Vocês vão fazer o trabalho em menos tempo, porque vão ter padrões a ser seguidos. Agora, se você não entrar, não fazer parte desse movimento com a gente, você vai perder a oportunidade. Você pode ficar estagnado, vai continuar estressado, vai perder tempo, vai perder dinheiro, né? Com erros, com falhas. Meus amigos, minhas amigas, essa oferta incrível para os próximos 60 minutos vai começar depois do nosso sorteio que a gente vai fazer já já. Eu vou chamar aqui o Josias e ele vai fazer o nosso sorteio. Certo? Com tudo que eu disse para vocês agora, vocês têm 3 opções, certo? Primeira, deixar para depois. Ah, eu vou ver depois. Se você ver depois, você vai continuar levando a vida, estressado, sem ter padrão, querendo modelo, pedindo a um, pedindo a outro, o pessoal dizendo o que é que você tem que fazer sem você ter um direcionamento correto. Vai ver as outras pessoas aí, ó, crescendo, trabalhando em outras prefeituras, fazendo as coisas, e você pode ficar parado. Isso aconteceu comigo por muito tempo, né? A verdade é que, se você quer ser um profissional de excelência e trabalhar com segurança, você tem que entrar nessa turma, tem que aproveitar a oportunidade, tem que aproveitar o desconto, R$1.000 de desconto até amanhã, certo? Se você não fazer nada, você vai continuar assistindo as pessoas ter sucesso, você vai continuar inseguro. Eu falo isso, pessoal, porque eu vivi isso por muito tempo. Você tem outra opção também. Tentar ser um profissional reconhecido sozinho, certo? Sem ter mentores, com cursos caros, cursos curtos de 10 horas, 15 horas, 4 horas, com palestrinha rasa. Aí você vai achar que vai ter um monte de certificado de eventinho aí e tal, mas que não te entrega a prática que você precisa para crescer, que não vai te credenciar para chegar lá. A verdade é que você pode conseguir, mas sozinho, mas leva muito mais tempo fazer as coisas sozinho. Se você for junto com outras pessoas que já conhecem, você vai atender, você vai conseguir aquilo com maior eficácia, né? E você tem a terceira opção, ó. A primeira é deixar a oportunidade passar, deixar para depois. A segunda é tentar fazer tudo sozinho. E a terceira é se tornar autoridade reconhecida, com segurança, com técnico, com resultado, com materiais, com suporte. Né? A terceira opção é você entrar na formação prática de controle interno e aproveitar o bônus de R$1.000 e o livro também. Certo? O que eu te garanto é que nessa formação eu vou te dar 150% de toda a minha dedicação. Eu vou te dar 150%, você vai fazer 50%, vai fazer sua parte, vai ser 200% aí de aproveitamento.
Eu só reforço para vocês aqui, a gente já vai no interno, na prática. Seja bem-vindo e parabéns por ter coragem de investir no seu conhecimento, ter coragem de investir na sua carreira, certo? O livro vai ser encaminhado